Olá, amigos da Molokai, boa noite. Aqui quem fala é Alexandre, trabalho aqui na Molokai e vai ser uma alegria conversar com vocês hoje a respeito do devocionário. O devocionário que a Molokai está lançando, devocionário chamado Rumo à Santidade. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. Hoje vamos conversar com o Gabriel, que é o organizador do devocionário que a Molokai está lançando. E o Gabriel que começou com esse projeto e, enfim, ele tem muito a nos passar. E a editora que ele tem, né, o seu apostolado chamado Rumo à Santidade, e, e através desse apostolado que surgiu a ideia do devocionário. Inclusive, o Gabriel entrou aqui, vou convidá-lo para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo a todos. Aguardando, já fiz o convite aqui para o Gabriel. Daqui a pouco ele está entrando aí. Olá, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Alexandre? Bem, Tudo contigo? bem, graças a Deus. E Ah, meu, você? tudo bem? Tudo Tô bom? bem, graças a Deus também. Que Tudo bom. ótimo. Me ouve bem? Eu ouço. Só ajeitando aqui com o meu tripézinho aqui, porque tá pronto aqui. Deu certo. Tranquilo. Gabriel, uma grande alegria tê-lo aqui, né, nessa live conosco. Trabalhamos, né, nesses últimos tempos para o lançamento do Devocionário, e que é um projeto que você trouxe, apresentou aqui para o Molokai. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sim, Mas a gente pode começar de repente com uma oração, né? Uma Ave Maria, claro, entregar esse com nosso certeza. momento e, e todo os nossos apostolados, que na verdade tem um único Com fim, certeza. né? Que é Sim, estar junto a nosso Senhor. Então vamos lá, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do do Pai, do Filho, Filho, do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito fruto é o do fruto vosso do vosso ventre, Jesus. ventre. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e na hora hora da de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Graças a Bom, Deus. boa noite, meus irmãos. Eu vi que algumas pessoas já escreveram aí, a Duda e outros irmãos aqui nos acompanhando. Bom, meus amigos, vou falar aqui mais uma vez para quem ainda não tinha entrado. Estamos fazendo essa live hoje para tratar do devocionário, que é o lançamento, né, que a Molokai tá realizando em parceria com o apostolado do Gabriel, que é o apostolado Rumo à Santidade. E também com a editora, né, Rumo à Sim. Santidade. Eu creio que você está com esse interesse também, né, Gabriel, de É, já. expandir, né? Sim, com certeza. E você poderia É bem começar recente. falando aqui conosco como surgiu o apostolado em si, para depois a gente falar do devocionário, Claro, para claro, contar um claro. pouco da trajetória, se apresentar e falar do apostolado também. Sim, sim. É, isso aí tá. O apostolado ele surgiu assim muito da minha prática, né? Das minhas conversões ao longo da minha vida, né? Então, ao passo que assim eu fui percebendo, né, ali na juventude, lá pelos meus 15, 16 anos mais ou menos, eu comecei a sentir uma necessidade maior assim de buscar Deus, né? E via que aonde eu estava tendo catequese, grupo de jovens e tudo mais, assim, ainda não era tão suficiente, né? Eu precisava de mais, eu sentia aquela sede, né? A sede de Deus, assim, que a gente busca, né? Uhum. E então eu comecei essa busca, essa pesquisa, essa caminhada mais profunda através dos livros. Foi quando eu me deparei com Filoteia, né? Então, que até era um livro que eu tenho até hoje, né? Que foi um livro que o meu pai usou, que ele leu, aí ele deixou guardado. Foi um dos livros que ele guardou, eu passei a ler aquele livro. Isso foi muito significativo, né? Para esse passo, né? E aí, a partir dele, né? De São Francisco de Sales, assim, muito aprendi, muito vi também que é, é aquela coisa quando você se depara com os santos assim, os seus ensinamentos, né, a profundidade, assim, o detalhe que eles dão a respeito da vida ascética e tudo mais, né?
a gente fala assim, caramba, a gente achava que fazia muito, né? Né? E tudo mais, aí a gente fala assim, puxa vida, né? A gente não faz um milésimo ali, às vezes, das coisas, né? Então, só que assim, por um lado isso não me desanimou, né? Que às vezes eu vejo, às vezes, né, até conversando com amigos e tudo mais, assim, há os dois caminhos, há o caminho do desânimo e o do ânimo, né? Na realidade. Então, graças a Deus não segui o outro lado, né? Então, eu continuei perseverante, então, foi através da leitura, né? Então, de São Francisco de Sales, eu conheci Santo Afonso de Ligório, que foi também aí, eu tomo os dois como patronos, né? Grandes patronos, assim, porque ambas as literaturas deles influenciaram demais a minha caminhada. E disso surgiu, né, o meu progresso, né? Então eu fui indo atrás, né, de outros grupos, movimentos, até tem uns amigos aqui que entraram, que era do movimento chamado Transfiguração, que também teve um papel muito importante na minha vida, e que também me ajudou a refletir, assim, e aí já assim, quando eu já estava no meio profissional e tudo mais, né, eu sou formado em análise de sistemas, né, e aí eu trabalho com marketing digital, né? Eu falei assim, poxa vida, como que eu posso usar o meu trabalho para ajudar a salvar as almas, né? Como que eu posso usar desse serviço profissional, né? Daquilo que eu me capacitei para realmente ajudar todo mundo, né? Nesse caminho de salvação e também a partilhar aquilo que tanto aprendi, né? Foi então que foi surgindo no meu coração assim essa necessidade, esse anseio assim de criar alguma coisa digital, de fato, né? Então lá para 2015 eu fundei, né, o apostolado, né, o site. O nome Rumo à Santidade até foi curioso como veio, porque eu não sabia como ia ser chamado, eu já sabia o que eu ia fazer, como iria fazê-lo, né? Mas foi até engraçado, porque foi naqueles momentos em que eu não estava querendo pensar em nada, eu já estava um pouco desgastado, né, de tanto pensar, pensar, pensar. E aí, assim, foi como um sopro, assim, meio do Espírito Santo, né? Eu lembro muito bem, eu estava assim, na praia mesmo, descansando. Aí, assim, contemplando a natureza, assim, lá, o mar e não sei o que, de repente veio assim, ó, Rumo à Santidade. Aí eu falei assim, poxa vida, né? Tipo, um baita nome legal, né? Aí eu já fui ver se eu corria, obviamente, né? Para ver se já havia registros e coisas. Não existia. E foi até interessante que, um pouco tempo depois, fui descobrir que uma das homilias de São José Maria Escrivá exatamente recebe esse título também, né? De Rumo à Uhum. Santidade, que termina um dos livros dele, né? E foi muito providente, porque também foi um momento em que também tive contato com o Opus Dei, né? Então foi tão interessante, né? Então eu conheci o Padre Francisco Faus também, que foi outro, né, grande incentivador assim também na minha caminhada. Então foi assim que surgiu, né? Então eu digo que assim foi muito providente e foi muito carregado assim pelas mãos de Nossa Senhora, né? Porque eu sempre confiei os meus trabalhos a ela, né? Seja eles profissionais, espirituais e etc, né? Toda a minha vida assim eu tento conduzir isso nas mãos dela, deixar que ela vai tocando o barco, né? Na realidade, sim, porque ela sabe melhor que nós, né? Exato. É Então, mãe, né? É mãe, não tem como não mãe, saber. não tem como. Até mesmo depois, a gente vai falar um pouquinho mais, mas o rumo disso, né? Então, eu fundando, não sei se eu já posso ir seguindo assim, mais ou menos Pode, pode. cronológico, Não, assim? fica à vontade, fica à vontade. Tá. Então, assim, tipo, feito isso, né? Então, lá em 2015 a gente fundei, né, esse trabalho, aí a proposta era justamente a seguinte: eu queria resgatar obras, né, católicas, assim, né, de santos, da antiguidade, assim, e torná-las acessíveis, mas sem custo, né? Porque eu sei que, de fato, tipo, não é todo mundo que consegue comprar livros e tudo mais. Então, a partir disso, eu comecei a garimpar alguns livros e tudo mais que, assim, poderiam ser publicados, né? Sem ter problemas com registros e coisas do tipo, né? E aí eu usei daquilo que eu sei, né? Então, para poder conseguir, por exemplo, dar visibilidade para aquilo, né? Então, eu lembro que na época o meu maior trabalho, assim, que graças a Deus geraram muito frutos até editoriais, que foram as Meditações de Santo Afonso,
Então, eu lembro, eu digitei elas na mão mesmo. Eu não tinha aqueles programas na época de OCR, né, que chama. Então, foi na unha mesmo. Então, você pegar lá, são mais de 1000 páginas, acho. Então, foi um trabalho bem, bem puxado, assim. Mas foi bom, né? Rendeu frutos, assim. Veja assim, eu não quero tomar todos os méritos, né? Obviamente, antes de tudo, não são meus, né? São de Nossa Senhora, mas esse trabalho, querendo ou não querendo, ajudou a despertar mais interesse por Santo Afonso no meio editorial. Então, eu tive parcerias com o Centro Dom Bosco para fazer a biografia, por exemplo, foi uma possibilidade. Né, as Meditações de Santo Afonso que saíram em várias editoras. Então, assim, isso em outras obras também, né? Até algumas obras inéditas que não reeditavam mais, né? Então, foi por esse caminho, né? Que foi, na verdade, até um pedido do próprio santo, né? Santo Afonso, ele gostaria que fosse difundida as suas obras, né? E ele escreveu muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Então, É um santaço. demais, demais. Então, assim, é uma ótima companhia. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por ele, né? E eu também tive a graça de conhecer um padre muito piedoso, que é o padre Braulio Maria, não sei se o senhor conhece, que é lá de Goiânia, que é redentorista e tal. Então, a gente criou uma amizade muito boa, né? Então, isso também possibilitou, assim, o apostolado acabou possibilitando muitos vínculos, porque foi onde também eu vi que estava auxiliando não só leigos, que era, no fundo, assim, na minha cabeça eu estava querendo ajudar leigos em si, né, de início. Só que aí eu nunca tinha parado para pensar que ele poderia tomar uma proporção muito maior, e aí foi quando o padre Brown mesmo me diz assim, a gente usa para fazer meditação, né, fazer oração mental, os padres, né, os seminaristas e tudo mais. Quando ele me disse isso assim, para mim tipo foi meio que um choque, né? Porque eu não esperava tomar essa proporção, né? E assim, para mim foi muito significativo. Então aí na ação de graças foi somente para agradecer assim a Deus, né? Porque também atingiram os sacerdotes religiosos, né? Nesse sentido. Então eu fiquei mais do que satisfeito com aquilo que eu vinha trabalhando, né? Então envolvi muita gente assim para mercado, as coisas, assim vai ser assim. Foi como eu te falei, né? Aos cuidados de Maria, né? Então, Nossa Senhora foi encaixando as pessoas certas no tempo certo, para ir para cada projeto ali sair, né? E tudo mais. E aí, então pronto, né? Então essa é a finalidade do apostolado em si, né? Tipo, ajudar a tornar acessíveis as obras, né, antigas, resgatá-las e com essa finalidade catequética, né, e também de ajudar as pessoas a ter as suas normas de vidas, a sua norma de vida, a sua leitura espiritual ali. Então, tenho ali por exemplo, por mês a gente coloca lá as publicações, né, eu escolho os livros que eu vou colocar direitinho, né, eu penso bastante neles, qual mês, que obra e tudo mais, assim, né? Então eu tenho esse cuidado, né? E até também o cuidado de ver se a obra não está falando alguma coisa errada, ou assim, né? Que a gente sabe, né? Que infelizmente a gente tem alguns livros assim que às vezes a tradução não é muito legal, ou às vezes a visão é um pouco mais distorcida. Então, às vezes eu consulto, né? Alguns padres também e pessoas até mais experientes, assim, para a gente fazer as publicações, né? Então, e aí, como eu te falei, né, me possibilitou boas amizades também, bons vínculos aí, né? Inclusive com vocês, né? Então, que foi algo, para mim, assim, foi muito... Eu já vou pular para um outro aqui. Então, do porquê que a gente... Por que eu escolhi? Eu me recordo que quando você veio aqui no escritório, né, aqui na sede da Molokai, quando o Vitor nos apresentou, eu lembro, não, eu já te conheço, porque eu acompanhava muito o seu canal no YouTube, né? Sim. Com os vídeos que você compartilha e tudo mais. Eu falei, não, os seus passos eu já segui alguns deles. E Sim. foi uma grande alegria. Eu fui atingido, digamos assim, por essa sua frente, esse seu ímpeto, bem antes de começar a trabalhar aqui, por exemplo, na Molokai. Então, foi algo que me ajudou muito, Graças só a a Deus. título de curiosidade da minha vida pessoal, né?
Me ajudou muito num período que eu estava morando sozinho, numa espécie de vida eremítica, né? Então, os vídeos que você compartilhava ali, eles me ajudaram muito nessa vida, nessa interiorização, nesse encontro com o Senhor na oração, sabe? Não, bendito Então, seja Deus. bendito seja Deus, bendito seja Deus. E Gabriel, me diz, e por que assim, como você bem disse agora, né? O apostolado ele foi começando a gerar certos frutos, né? E contato, chegando até a sua ideia inicial seria para alcançar leigos, né? Para possibilitá-los um bom material em termos de leitura, de reflexão e tudo mais. E acabou chegando também sacerdotes e tudo. E por que que você pensou que a Molokai seria uma boa parceira para esse projeto do devocionário, né? Esse compilado de orações, meditações, formações, práticas de piedade, enfim. Se você puder falar um pouco disso também, acho que Não, seria... tá. Eu queria até dar um passo atrás, porque assim, esse trabalho do devocionário era algo que assim, eu tinha no coração já há muito tempo. Porque ele, na verdade, é um resumo, assim, da minha prática de vida, né? Uhum. Então, obviamente, assim, até vou explicar, assim, não quer dizer que eu faço tudo que está escrito ali, né? Assim, São quase 400 páginas, né? sim, mas assim, a gente vai chegar depois, acho que vai até vale a gente comentar mais as formas de uso do devocionário, como eu imaginei, por exemplo. Acho que é interessante a gente conversar um pouquinho a respeito disso, tipo, depois quando a gente estiver com o livro, mais para o Uhum. pessoal também se familiarizar, né, na ideia da prática, não, da proposta, né, desse trabalho, né, Uhum. que no fundo é assim, eu carregava vários livrinhos, né, para rezar, né, para fazer as minhas orações, minhas meditações e tudo mais, aí eu queria, na verdade, no fundo, tudo consolidado. Então foi um trabalho de garimpo aí, né? Na Uhum. realidade, aí desde o começo do apostolado, né? Então lá desde 2015 até hoje, assim, era algo que eu estava tentando e querendo, né? Então eu recebi muitos nãos, né? E aí foi quando eu cheguei na Monokai e assim, eu admiro demais o trabalho de vocês, né? Principalmente pela questão do zelo que vocês têm pelas obras, né? O cuidado, o carinho, assim, o acabamento. Isso para mim um dos maiores diferenciais, né? E principalmente é muito mais agradável de ler, por exemplo, os livros que vocês fazem, né? Até pelo tamanho de fonte, espaçamento. Então você percebe esse cuidado, esse carinho que assim, que não está somente pelo lucro em si, né? Assim, existe isso por trás, obviamente, né? Porém, você vê que tem um respeito ali para quem está lendo, né? No fundo. Então, Uhum. assim, até porque você pega livros. Eu tive a felicidade de comprar aquele livro lá do Padre Garrigo Lagrange, que Uhum. é um livro que é extremamente mais complexo para ler, assim, né? Estamos falando de um texto mais pesado, assim, mais denso. É um Só livro que, bastante filosófico, né? Muito e teológico também, obviamente, mas bastante acadêmico, se assim podemos dizer, né? sim, mas aí o que você vê a diferença, por exemplo, do que a gente costuma ver com as editoras, né? A questão a, a leitura que tem nesse livro, por exemplo, pelo menos isso é uma impressão minha. Imagino que muita gente já deve ter dito isso também. Mas, assim, é muito menos cansativo de ler obras difíceis assim, quando a fonte é maior, quando a Uhum. gente tem um espaçamento maior entre ali, assim, né? A diagramação faz diferença no fundo, né? Então, assim, e para mim isso foi, assim, puxa vida, né? Então, eu tenho um carinho especial por esse trabalho, porque foi um trabalho de muitos anos, e Uhum. eu queria que ele fosse bem cuidado também, Uhum. né? E Não podia porque sair de qualquer jeito, né? não podia sair de qualquer jeito, porque se fosse passar de qualquer jeito, eu tentava fazer sozinho, assim, né? Uhum. E eu não tenho experiência nessa área, né? Então, até, como, assim, tô até pelo perfil da própria da editora da Rumo Santidade, foi algo que a gente comecei agora, né? Uhum. Para tentar também, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer mais projetos juntos, longe disso, porque a gente já até conversou de outras propostas, mas tenho também interesse em fazer outros livrinhos, né? Assim, que eles Uhum. podem ser um pouco diferenciados, assim, aqueles que são como esse devocional, assim, que merece
cuidado, né? Aquele todo zelo, assim, Uhum. né? É. Nada E mais do isso é que uma, fazer. esse fator que você está comentando, ele é realmente um diferencial, assim, da Molokai, e digo isso sem Se preocupação preocupar de com. querer forçar qualquer coisa, assim, mas é porque é um zelo muito grande do próprio fundador da Molokai, né, do Corisco. É algo Sim, muito dele e que, de certa forma, depois que você compreende, né, todos esses aspectos que você comentou a respeito dos efeitos que essa diagramação, esse acabamento na obra, os efeitos que ele gera na nossa vida espiritual, né, na compreensão claro. da verdade. Então, tem clientes que se tornam amigos, né? E a gente acaba conversando bastante também sobre as obras e tudo. E às vezes as edições antigas, que agora nós estamos fazendo relançamentos, eles estão querendo comprar novamente, né? O mesmo livro, o Sim, mesmo título, justamente por essa questão da leitura, que é mais eu agradável. fui um deles. Justamente. Não, e assim, é claro, em algumas obras a gente está com um cuidado maior, assim, com nova Claro. tradução, passando por mais revisões e tudo mais. Mas essa questão da diagramação, realmente, ela é muito impactante, assim. O tamanho do livro, ele já é 16 por 23, a fonte é 13,5, assim, uma fonte, assim, muito grande, né? É, Atualmente, quando eu pego livros, assim, para ler de outras editoras, e às vezes eu não estou nem falando do mundo católico, tá? De uma maneira uhum, geral. Eu sinto muita diferença, porque eu estou acostumado, né, agora já a estar o tempo inteiro lendo as sim, obras aqui da editora, e isso faz um efeito na nossa vida espiritual. Isso é impressionante, assim, na nossa absorção mesmo daquelas verdades espirituais. A gente se torna de uma maneira mais facilmente conquistado por Cristo, assim, né? E essa é uma sim. convicção do José Alberto, né, do Corisco. E o devocionário ele merece. Eu estava comentando até aqui internamente hoje, porque o livro deve chegar amanhã. A gente já abriu a pré-venda na segunda-feira, né? Sim, A gente começou, fez a comunicação e tudo. Algumas pessoas já adquiriram e amanhã a gente recebe aqui e já começa a enviar para o Brasil inteiro. excelente, E, excelente. aí, e a gente, obviamente, e eu vou te comunicar sobre isso, né, amanhã. E, e eu estava comentando justamente isso. Eu falei assim, nossa, o Devocionário é um livro que, de certa forma, ele é desafiante porque não tem um autor, né, específico, são Sim, vários autores, tem orações assim que não tem um mais autor variado. específico, exatamente. Sim, Tem essa dificuldade assim para a gente acabar comunicando, mas por outro lado, o conteúdo ele é tão rico, ele é tão profundo, ele é tão completo que dá gosto, assim, sabe? De mergulhar nessa obra, de divulgá-la e de estarmos aqui agora, né, para falar sobre sim. isso também, porque realmente é um material que casou, né? Casou esse conteúdo muito profundo, muito completo, com uma edição esplendorosa, assim, Primorosa. né? De um acabamento esplendoroso. É. Aí eu Mas, acho que vale a legal. pena até eu explicar mais ou menos do porquê, assim, né? Que é uma coisa que nas várias reuniões que a gente teve, né, eu ficava insistindo assim, né, não é um livro de orações somente, né? Então, até para o pessoal entender a proposta, acho que resumidamente assim, a gente pode, não vou passar por cada etapa, mas dar alguns exemplos, assim, Uhum, né? Porque assim, obviamente, né, hoje no mercado editorial aí, né, no meio católico, a gente tem muito desses livros de orações de fato, né? Então, livros de diversos tamanhos também, pequenos, mas assim, todos eles contendo orações somente. uhum, Para manhã, noite, devocionais, né, ladainhas, às vezes com o próprio ordomissa, né, ali para uhum, você acompanhar a missa e tal. Só que aí o que aí foi aquela questão que eu falei, né, a questão da experiência prática, assim, né, eu mesmo tenho alguns, né, e eu vi assim, falei assim, puxa vida, um livro de 300 páginas, 400, tem livros até de 900 páginas, assim, né, eu falei assim, puxa vida, você não usa nem 10 páginas de tudo isso, né, então eu ficava meio assim, perdido, porque aí eu tinha que carregar vários livros, né, uhum, eu gostava de uma oração daqui, um daquele ali, outro dali, né, então, quando eu comecei a estruturar isso, eu pensei no uso próprio, né?
Então, obviamente, eu não estou descartando as orações, elas têm lá, né? A gente vai ter essas partes aí com orações da manhã, da noite, para diversas etapas do dia, algumas para alguns momentos bem interessantes que não tem nos livros, né? Então, aquelas diante da tentação, ou depois que você cai numa tentação. Então, essa, por exemplo, é uma das artes que eu acho mais legais, assim, que é Uhum. diferente, né? Então, ou seja, que aí já está mostrando o propósito, né, do livro, assim, você está sempre com ele ali, como um grande amigo, né? Então, assim, além do seu anjo da guarda, né? Então, então assim, você está ali, né, com o livro para te acompanhar de forma rotineira, né? Então, não Uhum. só quando você está na igreja, tal, né? Mas é para você usar quando você vai para o trabalho, quando você vai para a escola, para a faculdade, que seja, porque a gente adicionou a parte de formação e doutrina, né? Então, existe ali uma parte catequética ali, que Uhum. serve tanto para si, quanto para educar os filhos, quanto para fazer apostolado, enfim, né? Ou para dar a própria catequese, mesmo que o básico ali, né? O essencial. Então, a gente tem Isso. várias verdades da nossa fé também. Temos essa parte, essa proposta, né? Que é algo que não tem tanto nos devocionários ou livros de orações que a gente contém, que tem no mercado. Existem ali um resumo de um livro que eu também compilei, se me permite fazer um pequeno merchan, né? Não, fique à vontade. Eu queria até mostrar ele, mas assim, é que assim, né? Ó, esse aqui, dá pra ver? Aham, sim, sim, sim. Esse aqui, ó, né? Que é as 12 virtudes para cada mês do ano, né? Esse aqui também foi um compilado. Esse aqui é de Santo Aham. Afonso também. Então, eu peguei essa proposta aqui. Esse aqui é um livro em 3 volumes que eu fiz, né? Fiz falando, cada livro Uhum. contempla 4 meses com uma virtude, né, específica. Então, no devocionário que a gente fez, eu coloquei o resumo delas, né? Então, para que as pessoas possam praticá-lo também ali, mesmo que não seja isso aqui, porque esse é um livro extenso, né? Então, adiciono Uhum. isso também ali, né? Então, é algo bem interessante. Daí a gente tem ali uma parte formativa para a missa também. Então, em vez de eu colocar um ordo missa ali, para ambas as formas do rito romano, eu tive o cuidado, na verdade, de trabalhar aquilo que eu vejo hoje, que é a dificuldade, né, dos fiéis, assim, com relação ao entendimento da missa, às vezes, né? Então, eu me joguei nos ombros aí de São Francisco de Sales e Santo Afonso para trazer aí, né, cada etapa da missa, o que está acontecendo no Calvário, né? Uhum. Então, isso ajuda demais a você se deter ali, entender o que está acontecendo de fato, né? Ah, o padre está beijando no altar, o que isso significa? Ah, ele está fazendo tal coisa. O glória significa o quê? Que parte da missa é isso relacionada à paixão de Cristo? Você entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa que leva, por exemplo, o devocionário na missa e começa a acompanhar, né? Obviamente, assim, a questão não é tirar o foco nem nada, mas é para que auxilie elas ali, né? As pessoas a rezar. Travou? Aqui, voltou. Isso, pronto. Assim, no fundo, para auxiliar as pessoas a Voltou. rezarem, né? Então, para elas entrarem no mistério de fato, assim, né? Sem distração, né? Mas com profundidade, assim, viverem bem a Santa Missa antes, durante e depois, né? Aí a gente tem uma Uhum. parte lá que é a semana meditada, então a gente está tentando, eu tento trazer os novícios, né? Que é uma prática muito comum na igreja, né? Então a gente medita o fim do homem, né? O céu, o inferno, o purgatório, o juízo, né? A finalidade do homem e tal. Só que com 4 autores diferentes. Então, essa proposta fica interessante porque você vai estar meditando, fazendo algo, ou fazendo só. Ixi, cortou?
Bom, pessoal, o Gabriel estava com problema na conexão dele. Muito provavelmente ele vai entrar aqui novamente. Aqui. Só aguardar um pouquinho. Já convidei ele para entrar. Gostaram desse crucifixo? Bonito, né? Todo de madeira. Voltou, voltou. Eita, a internet aqui deve ter oscilado. É. Tá, agora tá ok? Sim, sim, agora eu te ouço e te vejo bem também. Não, então pronto. Tá falando da parte da missa, né? Do, Uhum, uhum. do livro. Tá, certo. Então, justamente, aí eu tava falando, então aí eu passei para a questão da Semana Meditada, né? Então tem ali a proposta de 4 autores, de 4 santos, a respeito dos novíssimos, né? Que são ali as finalidades do homem, Uhum. né? Para cada dia da semana a gente meditar sobre algum fim, né? Então, inferno, purgatório, céu, aí tem o juízo, e etc, né? E aí o legal é que, assim, essa proposta, por ter 4 santos diferentes, né? Santo Afonso, São Jesus de Sales, São José Maria Escrivá e São João Bosco, a gente consegue fazer a oração mental, né? Durante o mês inteiro sem enjoar. Eu digo assim, sem ler sempre a mesma coisa, né? E isso também vai mostrar uma coisa bonita na igreja, que é Uhum. a sua unidade. Então, são santos de diversas épocas, né? Distintas, que eles vão falar sobre o mesmo assunto de uma forma um pouco diferente, porém, você vai ver ali a unidade da igreja prevalecendo sempre, né? Então, mostrando como a doutrina não muda, assim, né? Uhum. Então, Tem isso é uma bem parte interessante. do devocionário que é muito, que vai nos auxiliar tremendamente, que é um roteiro para a adoração eucarística. Eu lembro que Sim, você com até tinha certeza. comentado comigo Para frisar, né? então é algo que... Oi? Para frisar nessa parte, porque realmente é extremamente importante, né? Exato, exato. É, É, porque é um momento assim que muitas vezes, né, as pessoas quando vão participar de alguma adoração ou simplesmente vão à missa, né, ou visitam a igreja no momento para estar junto com o Senhor sacramentado, né, junto ao Santíssimo Sacramento, muitas vezes ou a cabeça está dispersa, né, ou né? enfim, não consegue expressar em palavras o amor ou a sua vontade de estar ali com o Senhor. Então, quando você tem esse roteiro que vai né, vai te Uhum. direcionando em relação a esse trato, esse trato de amizade, esse trato de intimidade também com o Senhor, isso é muito bom, né? É um grande diferencial também, né? Não, totalmente. Esse aí também foi fruto de leitura, e quando eu vi, eu fui salvando assim, essas leituras, né? Então, e nesse caso em específico, né? São 2 formas ali, né? Até legal de explicar, né? Uma delas é uma forma um pouco mais dialogada, Uhum, né? Que a gente tem, uma proposta dialogada. Então, é como se a alma estivesse falando com Cristo ali mesmo, né? Então, o texto vai te guiando nisso. Então, é como se Nosso Senhor fosse assim, me diga as suas necessidades, que eu estou aqui para escutar, tá, não sei o quê. Aí você vai conversando assim, né? Isso facilita a conversa, né? Para você entrar nessa sintonia. E a outra é uma proposta de São Pedro Julião Eymar, né? Que é o apóstolo da Eucaristia. Então, eu recorri também aí a um grande santo, né? Então, nela mesmo a gente fala assim, ó, diante de quem você está, né? Então ele começa a fazer você a refletir e a fazer os atos das finalidades da Santa Missa, né? Então é bem interessante, né? Então isso ajuda demais, uhum, né? Então coloquei ali, a gente tem também, esse para mim também é uma das coisas que eu espero em Deus que ajude muito mesmo a todos que adquirirem, né? Se a chegarem a lê-lo, né? E a utilizá-lo, né? Devotamente, assim, porque é, eu vi isso muito no meu apostolado. Então, eu recebia muita mensagem ali, pesquisas, né? No site mesmo, a respeito da parte das orações eucarísticas. Não à toa eu criei uma sessão nela no site, né? Então, eu falei assim, poxa, uhum. nada mais justo isso estar também presente dentro do devocionário. Então,
Não, então, assim, eu gosto de pensar Sim. que o devocionário ele é fruto físico, né? Tipo, seria o fim, assim, né? Materializado, assim, do apostolado, né? Então, que reflete muito, né? O que está lá. Nessa... Aham. Foi, voltou. É, tá. Tava travando um pouquinho, realmente. Sim. Não, mas pegou eu finalizei, né? Na parte da adoração, Sim, 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 sim. certo? E, e assim, ó, de repente, para a gente finalizar, né, chegar agora no momento final, duas coisas. Primeiro, para você falar o nome do site, né? A gente comentou no início, mas Ah, claro. talvez algumas pessoas chegaram depois, assim, para que, né, possam visitar esse apostolado, né? Claro, claro. Independentemente do devocionário, né, que é Sim, estarem visitando também o seu apostolado também no site, né? E também, e legal. paralelamente, já seguindo nessa divulgação do site, né? Falar também em relação ao devocionário, como melhor aproveitá-lo, né? Às Tá vezes bom. a gente pensa, né, em tê-lo na cabeceira ou é levar na mochila para quando Sim, tiver um tempo ao longo do dia para utilizá-lo, né? Tá em oração, tá acompanhando as orações ali, as meditações também e tudo. Enfim, se você puder dar esse fechamento, acho que seria bastante legal. claro, claro. No fundo, assim, eu vou começar invertido, que acho que fica até mais fácil. Boa, Né? melhor. Então, é, a, bom, a proposta, assim, como eu pensei, né, do livro, até como a forma como eu vou usá-lo, né? Então, até, acho que fica mais fácil, né? É, de fato, você estar com ele sempre, independente para onde você esteja indo. Seja para o trabalho, para a igreja mesmo, seja para a missa. Eu sempre vi, por exemplo, a gente tem os folhetos da missa, o ordinário da missa e tal, né? Então, eu vejo sempre as pessoas com algum livro devocional ali para acompanhar, né? Então, no caso, assim, na minha visão, Uhum. né, justamente seria essa a proposta, né? Só que não somente para aqueles momentos, né? Então, seja ali para fazer sua ação de graças, ou preparação para a missa, ou para fazer a sua oração mental dentro da igreja, ou onde você estiver, na verdade, né? Nas diversas ocasiões do dia, seja assim, na mesa com a família, fazer as orações antes das refeições, né? Ou diante de alguma dificuldade, de uma tentação, ou mesmo diante de uma seja tibieza, tristeza, algo do tipo, desânimo, tem uma parte lá que é dedicada a algumas passagens bíblicas para justamente ajudar nesse período, né, para você tentar ali buscar esse auxílio, né, nas Sagradas Escrituras. Então, a gente facilitou um pouco, encurtou o caminho, assim, né, de certa forma, né. Então, por exemplo, como eu falei, né, a parte de formação, na minha visão, assim, por exemplo, isso serviria para dar catequese, para fazer apostolado. Aí, quando eu digo apostolado, é justamente você tá lá conversando de um para um com um amigo do trabalho, com um colega da faculdade, né? Ou seja, né, para justamente ensiná-lo a transmitir a fé, né? Porque somos convidados, né? Somos discípulos e apóstolos, né? Na nossa Bíblia. Então, temos que ser Uhum. cooperadores, assim, né? Dessa missão de Cristo. Então, serve para isso também, né? Então, seja na sua paróquia também, no grupo de jovens ou alguma outra pastoral, temos aí, né, essa parte de formação. Para os religiosos também, para E as novamente, orações a não sei respeito. se Oi? Tá bom. Agora tá ok? agora voltou. Então, pronto. Então, também serve para os religiosos e religiosas, né, sacerdotes, bispos também, né, Uhum. para fazer suas meditações, né, tem muitas leituras ali. Tem, de modo especial e particular, assim, existe uma devoção específica para Santo Afonso, aí, aí é fruto de um amor que eu tenho pela congregação e pelo santo, então a congregação redentorista, nesse caso, poderia se beneficiar bastante, né,
E outra também que as pessoas podem ter um contato um pouco maior, né, com o santo em si, né? Então, também fica aí a dica de uma boa amizade para a vida cristã, né? Seguir os ensinamentos de Santo Afonso, né? Então, a gente tem, por exemplo, até uma parte que a gente não falou, mas para as almas do purgatório. Né? Então, tentar salvar ali a proposta, até no meu coração, eu até conversei com o Corisco, né? De missionário também incentive, né, aos fiéis na salvação das almas, né, no purgatório, né? Então, se você for pensar bem, a gente poderia salvar uma alma do purgatório por dia, né? Se a gente conseguir as indulgências plenárias aplicar para uma alma assim, né? Então, seria um ato de caridade muito nobre, assim, se a gente pensar nisso, né? Nessas almas tão esquecidas. Então, tá aí uma proposta, fica a dica também, um desafio para todos nós, né? Então, até porque no devocionário a gente já facilitou essa questão de quais orações são indulgenciadas e tudo mais. Então, já facilita, né? Já facilita. A gente encurtou também esse caminho. Então, a gente já trouxe aqui as instruções. Então, assim, dá para perceber que o uso ele é muito diverso e a proposta daqueles livros, de fato, de cabeceira, mas não só de cabeceira, mas está contigo realmente em qualquer lugar, né, para você utilizar. É assim que foi ontem. Então, a internet tá ruim. Mas, enfim, usaria dessa forma. Então, quando eu acordo, quando eu sinto alguma necessidade específica, quando eu vou fazer minhas orações, no tempo que a gente vai dedicando para Deus, né? A gente precisa dedicar esse tempo para Deus. Então, isso vai ajudando também. No fundo, se você perceber, no fundo a gente está falando de uma virtude, que é a virtude da ordem, né? Então, ao passo que você vai ordenando a sua vida com essas normas, né? Com essas práticas devocionais também, com essas leituras, né? A gente vai vendo que a gente vai começando a ter mais domínio de si, né? A gente vai tomando mais responsabilidade, isso. Travou aqui, pessoal. Eita, nós. Tá certo, né? Deu certo? Sim, voltou. Agora, né? Então, pronto. Então, eu estava falando a respeito da virtude da ordem, né? Que está por trás de tudo isso. No fundo, se a gente for analisar direitinho, né? Então, vai nos ajudar, na verdade, na nossa caminhada, né? A ter mais um pouco de nós mesmos, né? A ter a clareza de que para Deus tudo tem que ser primeiro, né? Então, a gente dedicar os nossos momentos para estar em diálogo com o nosso Senhor, para oferecer esses trabalhos, né? Os trabalhos que a gente faz e tudo mais, e ir crescendo em santidade, assim, né? E tudo com o auxílio de Nosso Senhor, obviamente, né? Não a tua cor azul que a gente escolheu, né? Então, tem essa finalidade por trás também. E agora, só para encerrar, né, com relação ao E ela quis, apostolado, né? ela quis que fosse no mês dela. É verdade. Bom ponto. Bom ponto. Isso é verdade. Então, Era assim, para foi Nossa Senhora que fez tudo. ter saído em abril. Aí, Pronto. Tá aí, ó, um grande presente, né? Então, é muito providente, né? Então, é bonito quando a gente para olhar, assim, a providência divina tomando a frente das coisas, né? Porque se fosse por nós, assim, já teria, né? A gente faria as coisas e tudo mais, mas Deus sabe não, né? Para cada um de nós, né? Então, é interessante, né? Uma coisa que eu aprendi com Santo Afonso em qualquer circunstância, né? Seja na alegria ou na tristeza, a gente deve dizer assim Deus quer, assim eu quero. Então, é o melhor, é uma máxima assim que eu tenho levado para a vida, né? E tem feito muito sentido, né? Eu vou, né? Se a gente for ver também para cada circunstância, né? É bem verdade isso, né? Então a gente tenta assim abandonar assim na vontade de Deus. E aí por fim, né? A respeito do apostolado, né? No fundo, é o site, né? Ele não tem www, né? É só rumasantidade.com.br.
que lá a gente tem, se não me engano, está com 70 obras, mais ou menos. Isso distribuído também em documentos pontifícios e tudo mais, né? Disponíveis ali. E aí agora a gente fez a editora, né? Então tem alguns amigos me ajudando, né? Mas a gente já está com a editora, que é editora.romasantidade.com.br, né? Que é o perfil dessa conta que eu tô, né? Então a gente fez, eu já mostrei, eu vou mostrar de novo, tá? Tá aqui o livro das virtudes, né? Das 12 Claro, virtudes, claro. que é de Santa Afonso, né? Esse aqui, bem interessante. E o outro que a gente fez agora, aqui também é de Santa Afonso, é uma proposta interessante para o ano de São José, ó, que é Meditações Josefinas, que a gente chamou, né? Então, esse aqui novo, já tá vendo? Esse aqui são um compilado de meditações de Santo Afonso a respeito da vida de São José. Então foi super providente, a gente quis começar com essa obra, né? Justamente para aproveitar o ano do Santo Patriarca, né? Proclamado pelo Papa Francisco, né? Então, só tem a contribuir aí ao nosso meio aí, né? Católico, para ajudar as almas a se santificarem, né? No fim, esse é o lema também do apostolado, né? Tudo para a maior glória de Deus, né? Fazer tudo para a maior glória de Deus. Então, todos os trabalhos que a gente vem fazendo, e também em parceria com vocês, mas a finalidade última é essa, né? Ajudar a salvar as almas e para dar glória a Deus. Penso que é isso aqui nessa conversa, não? Exato, exato. É só tudo isso, né? É só o tudo. É só o... Não. Gabriel, Mas vai ser bom. chegamos aqui ao final, né? Já estava mais ou menos no horário, ou próximo do horário que começamos, né? Uma hora depois, é claro. Mas queria te agradecer e te parabenizar também pelo seu apostolado, pela sua caminhada, no intuito mesmo de te dar mais força, mais estímulo para buscar a santidade tão querida pelo coração da nossa mãe, né? Que você possa perseverar realmente na fé, se consumir pelo Senhor, né? Se gastar por Ele, para que a caridade possa cada vez mais crescer no teu coração e que o devocionário seja realmente um instrumento assim de santificação para as almas, de edificar a caminhada de muitas irmãs. Inclusive, falei isso hoje aqui também, ele é um excelente presente para quem está começando na caminhada, né? Para pessoas que, não só para quem quer realmente se aprofundar nessa busca pela santidade, porque ali tem materiais de doutores da igreja, né? Mas também para aquelas pessoas que estão começando a se encantar pela beleza de Cristo, pela beleza da igreja. Nossa, coloca a pessoa em contato com as orações, as formações, as meditações, os roteiros, as ladainhas que tem ali. Nossa, a pessoa pode realmente ser transformada. Essa é uma convicção pessoal minha, assim, eu confio muito confio muito nesse poder de instrumento que o devocionário tem, sabe? Também para essas pessoas que estão começando a se encantar por Cristo. Então, bom, enfim, estamos juntos. Amanhã, se Deus quiser, o devocionário, o livro fisicamente vai estar aqui. Eu mostro para vocês, né? O Gabriel também vai divulgar dentro dos canais dele. E a gente vai crescendo, esperamos crescer, né? Como nosso Senhor, diante de Deus, diante dos homens, em graça, em sabedoria. Então, que a gente possa continuar unidos na fé e gastando, né, no bom sentido da palavra, a nossa vida por Cristo, que só esse é o sentido, né? É a finalidade de tudo, dar maior honra e glória a Deus. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí. Beleza, Gabriel? Boa noite. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Agradeço. Espero que a gente possa estar mais juntos aí. Com certeza. É recíproco, meu cara. Um abraço, cara. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.